Vamos aqui, guerreiros da Petrobras, para a nossa próxima questão. Considerando-se as características da família TTL, Transistor Logic, julgue o item a seguir. Quando não se deseja utilizar uma entrada de uma porta lógica TTL, pode-se conectar essa entrada a uma tensão de 5 volts por meio de um resistor de 1K. O que é que acontece? Eu tenho aqui, certo, uma porta lógica na minha família TTL, ou seja, a família TTL ela é formada apenas por transistores NPN, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um resumo, eu vou fazer um resumo depois de todas as coisas que eu considero importantes, tá? Para a Petrobras a respeito do TTL. Então, na família TTL, no próprio vídeo que eu mostrei na questão anterior, a gente pode ver o seguinte aqui, ó, que se eu tenho na minha entrada de 0 até 0,8 volts, a minha entrada ela vai reconhecer isso como o nível lógico zero. Agora, se eu tiver uma tensão na minha entrada de 2 até 5 volts, ele vai reconhecer isso como nível lógico 1. Mas Yuri, e se eu tiver em uma faixa de tensão aqui na minha entrada, por exemplo, 1,5 volts? Ele vai reconhecer o que? No caso da família TTL, ele vai reconhecer isso como nível lógico 1. No caso da família TTL, só que isso não é confiável, porque possa ser que exista um ruído, uma interferência eletromagnética que faça com que ele até mesmo mude, né, do nível lógico 1 para o nível lógico 2. Então, devemos sempre operar entre o nível lógico 0 e 0,8. Perdão, entre a tensão 0 e 0,8 para um nível 0 e 2 e 5. Aí ele pergunta aqui o seguinte, que é uma pergunta até meio estranha. Quando não se utilizar uma entrada de uma porta lógica, ou seja, eu não quero utilizar essa entrada aqui, ó, pode-se conectar essa entrada a uma tensão de 5 volts por meio de um transistor de 1K ohm? Sim. Porque se eu não utilizar essa entrada, nunca eu posso deixar ela no vácuo, no vazio. Eu sempre tenho que ligar ela ou a 1 terra ou então a uma entrada de 5 volts, tá? Para que não haja esse tipo de interferência aí. A depender do circuito, eu posso colocar aqui um resistor de 1K também, pode ser. Eu posso colocar aqui um nível lógico 1, já que eu não quero utilizar essa entrada. Ou então nível lógico 0. Aí vai depender das características do circuito que eu quero fazer. Mas sim, eu posso conectar uma entrada por meio de um resistor de 1K quando eu não utilizar ela aqui, tá? Então geralmente é isso que a gente faz mesmo. A gente coloca nível lógico 0 ou o 1 aqui a depender do circuito. Então essa resposta está certa. Vamos ver se eu acertei. Na família TTL, o nível lógico 0 deve estar no máximo em torno de 1,5. Não. Como eu falei, o nível lógico 0 deve estar no máximo em torno de 0,8. Considerando
Considerando-se as características da família TTL, julgue o item a seguir. Uma das vantagens da família TTL é a possibilidade de interligação entre as diversas subfamílias, pois essas compartilham as mesmas correntes de entrada e de saída. Então, o que são as subfamílias da TTL, tá? Se você também assistiu esse vídeo, por isso que os vídeos que eu coloco são importantes, tá? Você vai descobrir que nós temos essas famílias aqui que está no vídeo, né? Família L, LS, 74XX e assim vai, tá? Então, cada uma dessas famílias tem as suas características, e subfamílias, né? Basta assistir o vídeo para entender, tem as suas características diferentes, né? Tem as suas características diferentes, ranges de temperaturas diferentes, a qualidade do produto diferente, qualidade do processo de fabricação com relação à pureza do silício diferente, entre outras características, velocidade, a frequência. Então, são famílias, né, diferentes aí. Então, essa daqui tá errada, porque a gente pode até fazer uma interligação entre as diversas subfamílias, mas elas não compartilham da mesma corrente de entrada e saída, certo? Existe TTL de famílias mais potentes, existe TTL de famílias menos potentes, por assim dizer. Indo para a nossa segunda página, são 10 páginas. Nós temos aqui o seguinte: o circuito corresponde a um amplificador na configuração emissor comum. Vamos ver o texto aqui. E sim, como eu já havia dito, o emissor comum é quando eu tenho a minha entrada na base e a minha saída no coletor. Então o que é que sobrou? O meu emissor, logo é emissor comum. Já falei sobre isso aqui. Vamos ver se eu acertei. Sim. O capacitor C3, caso o capacitor C3 seja retirado do circuito, ocorrerá uma mudança nas correntes de polarização do transistor, acompanhada de um aumento de ganho de tensão do circuito. Deixa eu entender aqui. Caso o capacitor seja retirado do circuito, ocorrerá uma mudança nas correntes de polarização, sim, acompanhada de um aumento no ganho de tensão dos... Não, vai diminuir. Então veja bem, quem é o ganho de tensão desse circuito aqui, ó? Quem é o ganho de tensão desse circuito aqui? Ganho de tensão, o ganho de tensão desse circuito aqui, como nós já vimos também. E aí fica chato e fácil, que as questões começam a se repetir, né? O ganho de tensão desse circuito para o meu VI aqui alternado, ele vai ser RL paralelo com RC dividido por R'E, certo? E se eu tirar esse capacitor aqui, ó, perceba que o meu R' é a resistência desse transistor aqui em corrente alternada da base emissor. Mas perceba que com o capacitor eu estou fazendo um curto com o terra. Se eu tirar esse capacitor daqui, eu vou colocar aqui o meu ganho. Vai ser RL paralelo com RC dividido por R'E mais RE. Tá? Logo, o meu ganho vai diminuir. Então, quanto maior a minha resistência aqui, no meu coletor, no meu emissor, perdão, menor é o meu ganho. Tá? Então, considere acompanhada de um aumento no ganho errado. Seria uma diminuição no ganho. Deixa eu só conferir aqui. E não está aparecendo, né? Essa aqui não está aparecendo, não. Eu não sei porquê. Deixa eu ver os comentários. Ah, tá. Apareceu agora. Além da retirada não influenciar as correntes de polarização, como o Marcos falou,
o ganho de tensão do circuito ARC como sendo CA do emissor. Tirando C3, irá somar. Se vocês quiserem ver aí os... Caso ocorra um aumento de 5% no valor de RC, mas vamos falar aqui também, né? Vamos falar aqui também a respeito das correntes de polarização, né? Que ele falou aqui. Caso seja retirado C3, ocorrerá uma mudança nas correntes de polarização do transistor. Eu acabei nem prestando muita atenção nisso daqui, que é o seguinte. Primeiro, o que é polarizar um transistor? Né? Isso é uma coisa que você só vai entender realmente aprendendo, porque polarização é a conjectura que fizeram. Então existe polarização do emissor, polarização da base, polarização por divisor de tensão, polarização por realimentação do coletor, ou seja, existem vários tipos de polarizações que só mesmo vendo a respeito das polarizações para entender. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a polarização por divisor de tensão, que é aquela polarização que está ali. Então nós temos aqui um divisor de tensão e nós polarizamos aqui o nosso circuito com um divisor de tensão. Quando nós fazemos a análise desse circuito aqui, nós fazemos dois tipos de análise. A análise CA e a análise CC. Quando eu estou falando do meu ganho, eu estou falando do meu ganho CA. Eu tenho dois tipos de forma de fazer a minha análise CA, o meu modelo Pi e o meu modelo T. Tá? Qualquer coisa que você não souber disso daqui, só é estudar a respeito do modelo Pi, modelo T. Então o que é que acontece? Para que eu possa polarizar esse transistor aqui, certo? Eu preciso de uma corrente contínua que polarize aqui através do divisor do divisor de tensão aqui o meu emissor. Nem que polarize, é que passa uma corrente aqui. Aqui eu tenho um capacitor. Aqui geralmente eu tenho um capacitor também. E aqui eu tenho um capacitor. Porque o que acontece, gente? Se eu pegar isso daqui e colocar direto no transistor, certo? Colocar ele direto no transistor aqui, eu simplesmente vou cortar o sinal. Porque eu não posso ter a passagem de corrente daqui para cá, ou de tensão daqui para cá, porque eu tenho um diodo reversamente polarizado aqui, certo? Então é por isso que eu coloco esse divisor de tensão, para que aumente. Eu vou colocar aqui a entrada e saída. A minha entrada vai ser uma senoide assim. E a minha saída vai ser o quê? Vai ser uma senoide cortada. Maior, mas cortada. E eu não quero isso. Eu quero amplificar o sinal todo. Então o que é que eu faço? Eu elevo o nível de tensão através dessa polarização aqui na entrada da minha base e somo a minha tensão DC com a minha tensão AC para que esse sinal de saída ele fique assim, ó. E aí sim eu amplifico o sinal. Entendeu para que é que serve a polarização? Agora esse sinal encontra aqui, por isso que eu coloco um capacitor de filtro para filtrar o sinal DC e a minha saída aqui agora sim ser assim. Agora sim ser assim. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz aqui o seguinte, procurei aqui sobre corrente de polarização no transistor, não encontrei, eu mesmo falo. Considere que o amplificador a transistor bipolar ilustrado anteriormente tal, com relação, caso o capacitor C3 seja retirado do circuito, ocorrerá uma mudança nas correntes de polarização do transistor. Quais são as correntes de polarização do transistor? Nós temos aqui
a análise do nosso circuito CC e CA, certo? Na análise do nosso circuito CC, nós vamos abrir todos os capacitores. Eu vou só colocar aqui de azul, que eu estou abrindo os meus capacitores. E aqui eu vou tirar essa fonte daqui, que eu vou analisar só o meu DC. Ou seja, vai existir uma corrente aqui, outra corrente aqui, outra corrente aqui e outra corrente aqui, tudo em DC. Essa corrente vai mudar? Não. Não. Porque esse meu circuito vai enxergar esse capacitor aqui justamente como um circuito aberto. Se eu colocar esse capacitor aqui, ó, no regime permanente, nada vai mudar. Então, eu retirar ou colocar esse capacitor, a minha corrente de polarização aqui é ela mesma. Inclusive o meu R'E, ele vai ser igual à minha tensão térmica, que é 25 mW, dividido por IE. E esse IE é uma corrente de polarização do meu transistor. Então, por isso que, independente desse capacitor aí, as correntes de polarização não mudam. Acho que eu falei que muda ali atrás, não lembro direito, enfim. Mas isso é bobagem, né? Tentei procurar aqui, realmente não encontrei corrente de polarização. Mas é isso. Simples, simples demais. Caso ocorra um aumento de 5% no valor de RC, sem que haja grande mudança na polarização do circuito, ou no parâmetro HFE, esse HFE é o nosso ganho do transistor, tá? Ocorrerá em consequência uma diminuição no ganho de tensão do amplificador. É o mesmo circuito aqui. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho aqui. Aqui ele fala para considerar que o transistor está na região ativa, né? É claro, ele está servindo aqui como amplificador, então ele certamente vai estar na região ativa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aumento em 5% no valor de RC. Quem é RC? RC é esse. Deixa eu colocar aqui no Python, né? RC é esse valor aqui. Então perceba que aqui a gente já vai vendo a cara, vai, como eu falei, né? Vai conhecendo a banca dessa forma. Vendo o que ele cobra, então a gente está vendo aqui que ele já cobrou algumas questõezinhas a respeito do ganho. E cai muito sobre amplificadores aí. Por isso que eu coloquei. Dei um foco grande lá, né? Coloquei para vocês lá na resolução do livro, o capítulo 8 e o 9, se eu não me engano, que é sobre amplificadores. Então, como eu já disse, o meu ganho, tá? Em corrente CA, ele vai ser igual a RC em paralelo com RL, dividido agora pelo meu R'E, já que eu coloquei o meu capacitor aqui, tá? Então isso é um ganho aproximado. Agora ele está dizendo o quê? Caso ocorra um aumento de 5% no valor de RC, sem que haja grandes mudanças, ocorrerá em consequência uma diminuição do ganho. Se o meu RC aumentar, o meu ganho aumenta também. Certo? Então essa deveria estar certa. Errei aqui, vamos ver o porquê. Ah não, tá dizendo aqui uma diminuição do ganho, né, gente? Eu tô pensando que é um aumento do ganho, então tá errado, né? Como eu falei aqui, né? Se o meu RC tá aqui em cima e ele aumenta, o meu ganho aumenta. Só que aí eu troquei diminuição por aumento. Então não vai ocorrer uma diminuição, como eu disse. Vai ocorrer um aumento. É sempre bom que a gente releia. E assim, eu geralmente faço assim: o que é que a questão está perguntando? Para não errar. O que é que eu estou fazendo errado?
explicando também, fazendo rápido não, explicando e respondendo rápido. Pouco me importa se está errado ou certo, porque depois eu só corrijo se eu errar. Mas na hora da prova, sempre se pergunte, ele está perguntando o quê? Aí coloca assim, um pontinho de interrogação. Eu deixei de errar muito depois que eu fiz isso. Posso até aplicar isso daqui para não errar mais, muito assim. O que não vai fazer diferença nenhuma, o que importa é o raciocínio. No que se refere à teoria dos materiais semicondutores e aos componentes fabricados com o uso desses materiais, julgue o item subsequente. Um dos processos para se produzir um semicondutor de silício do tipo N consiste em dopar o material semicondutor intrínseco de silício com impurezas, de forma que determinada quantidade de átomos de silício na estrutura cristalina seja substituída por átomos de elementos químicos adequados para o processo, com 5 elétrons na banda de valência. Esse processo de modificação do semicondutor intrínseco permite gerar um material em que os portadores majoritários são com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Se estiver errado, seria estranho, mas enfim. Então, o que é o material do tipo N, né? O que é o material do tipo N? O material do tipo N, eu tenho aqui o meu silício. Primeiro assim, isso é importante, eu acho. Isso é bastante importante. Eu tenho a minha areia. Eu pego essa minha areia. Dentro da minha areia tem a sílica, que é o dióxido de silício. Ó, gente, água, H2O. Então é dois hidrogênios, H2 e um oxigênio, não é isso? Então isso daqui é um óxido de dihidrogênio, certo? Agora isso daqui, certo? É um dióxido de silício, que são dois oxigênios e um silício. Agora, quando eu pego essa areia e misturo com carbono e coloco em temperaturas elevadas, certo? O meu dióxido de silício se une com o meu carbono, transformando em silício puro mais CO2. Mais CO2. Então é assim que acontece a fabricação, resumida, claro, do meu silício. Depois disso, eu vou retirar o meu silício e eu quero ele, conseguimos um grau de pureza de 99,99999%. E aí eu vou ter um tarogo de silício. Eu vou cortar esse tarogo de silício, chamado em wafers. Isso tudo é muito importante, que são pastilhas de silício, certo? E esse silício, depois eu vou fazer um processo de dopagem. Caso vocês queiram saber a respeito desse processo de dopagem, que é bastante interessante, existe aqui um curso de microeletrônica. Esse daqui, ó. Física dos semicondutores. Que aqui ele explica absolutamente tudo do que eu estou resumindo aqui. Então, o meu silício, ele tem 4 elétrons na camada de valência. A camada de valência é, entre aspas, a minha última camada. Depois dela vem a camada de condução. Então aqui eu tenho o meu silício, o núcleo dele, e aqui eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Aí eu vou dopar esse material, ou seja, eu vou colocar esse silício numa câmara com gás. Tá? Nesse caso aqui eu vou dopar com fósforo, então é um gás contendo fósforo. E através de um processo chamado de difusão de Fick, pode ser outro processo também,
um átomo de fósforo vai entrar nessa rede cristalina aqui, ó. Que aqui ele forma uma rede cristalina. Que eles se ligam através de ligações covalentes. Certo? E aí eu coloco um átomo de fósforo aqui, ó. O átomo de fósforo, perceba que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele se liga e um elétron fica sobrando. Essa é a impureza do tipo N. E eu preciso que vocês aprendam tudo isso daqui que eu falei. Onde é que vocês aprendem tudo isso daqui muito mais? Nesse curso de microeletrônica aqui. Certo? Que é processo de fabricação de microcomponentes. Então, a questão diz exatamente isso. Em um dos processos para se produzir um semicondutor de silício do tipo N, que é desse jeito aí, consiste em dopar o semimaterial intrínseco. Intrínseco é que não existe impureza, e extrínseco é que existe impureza. Ou seja, eu vou dopar um semicondutor, porque o silício ele é um semicondutor. Existem os condutores, que são cobre, prata, ouro. Os não condutores, que são borracha, e os semicondutores, que são aqueles mais ou menos, que conduzem mais ou menos. Mas quando eu injeto essa impureza, ou seja, pego a placa de silício aqui e coloco numa câmera com gás contendo fósforo, esse fósforo ele vai se impregnar aqui, como eu falei, através da equação chamada de difusão de Fick, ou pode ser também de outros métodos, eu não vou confundir muito vocês. E aí eu crio o meu material do tipo N, que ele fica agora carregado com elétrons, e alguns elétrons eles vão para a camada de condução, que é uma camada mais acima de que a última, que é a camada de valência. E aí eu tenho um condutor ao invés de um semicondutor. Então, material dopado com material, tanto com N como P, eles são condutores. Tudo é condutor, né? Mas existem condutores, semicondutores e não condutores. De forma que a quantidade de átomos de silício na estrutura cristalina seja substituída por átomos de elementos químicos adequados para o processo, que pode ser átomos de fósforo, pode ser átomos de arsênio, e agora eu esqueci o outro, se eu não me engano, antimônio, mas eu vou chutar, eu vou deixar isso. Normalmente é fósforo. É que eu tenho um pai de um colega meu que chama Artêmio. Aí eu falo que Artêmio se queimou com fósforo. Artêmio se queimou com fósforo. Então Artêmio é uma semi, se queimou porque é negativo, né? Quando você se queima é negativo, não é uma coisa positiva se queimar. Então eu gravo desse jeito. Com 5 elétrons na banda de valência, ou seja, a última banda de valência, e o fósforo ele tem 5 elétrons na banda de valência, o arsênio também. Esse processo de modificação do semicondutor intrínseco para o extrínseco permite gerar um material em que os portadores majoritários são os elétrons. Tá? Então, no material do tipo N, os portadores majoritários são elétrons, e do material do tipo P, os portadores majoritários são as lacunas. Tá? 28, vamos para a próxima.